Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com o equilíbrio da vida. Bom dia, Goiânia, bom dia, Goiás, bom dia, Brasil. Uma ótima manhã para você que sintoniza a Rádio Brasil Central pelas ondas curtas, médias e tropicais em qualquer lugar do Brasil e também do mundo. Uma ótima manhã para você que também nos sintoniza pela internet no www.radiobrasilcentral.com.br. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Conexão Ambiental. Hoje, 17 de março de 2017. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito atual e que parece que demora a encontrar soluções. E quando encontra, a impressão que nós temos é que dá um passo para frente e dois para trás. Trânsito e os mecanismos de educação para o cidadão e também as políticas públicas. No ar, programa Conexão Ambiental para toda a região metropolitana de Goiânia, através da Rádio Brasil Central e também da RBC FM 90,1. Olha só, você pode participar aqui conosco do nosso programa, lembrando aí os nossos contatos, o telefone 62-3282-8780, o nosso e-mail conexãoambiental@hotmail.com e o nosso WhatsApp 629-9977-0482, só repetindo, 99977-0482. O nosso Facebook, programa Conexão Ambiental. Conosco aqui na bancada da Rádio Brasil Central para discutir, para conversar e debater este tema, educação para o trânsito urgente. Conosco, Antenor Pinheiro, jornalista, perito criminal, foi superintendente municipal de trânsito e transporte da Prefeitura Municipal de Goiânia na administração 2001-2004. Também foi coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP Regional. Hoje está no Conselho Executivo, né, Antenor, é isso? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Brasil Central e ao Conexão Ambiental. Bom dia, Emerson, bom dia a todos, bom dia ao ouvinte, especialmente ao ouvinte da RBC. Ótimo, conosco também aqui, para o debate desse tema, Teresilda Cândido Costa, psicóloga clínica, perita examinadora de trânsito, psicóloga especialista em trânsito, instrutora colaboradora do SENAT, o Serviço Nacional do Transporte. Bom dia, Teresilda, seja bem-vindo aqui. Bom dia, Emerson. Bom dia, ouvintes. Muito bem, olha só, é aquilo que nós falamos, né? A impressão que dá é que o assunto, trânsito, os processos que envolvem a educação do cidadão e as políticas para o trânsito, a impressão que dá-se um passo para frente e dois para trás. E eu queria começar com um dado que foi divulgado recentemente sobre o cinto de segurança, o Antenor, que foi criado para salvar vidas, não mais do que isso. Mas apenas nos 2 primeiros meses de 2017, mais de 34 mil multas, foram emitidas só em Goiás. 34 mil. Né? Em 9 anos, soma-se 1 milhão de multas. Quem é que não está fazendo o dever de casa, Antenor? Veja, é muito preocupante. Nós temos aí quase 20 anos de vigência do atual Código de Trânsito brasileiro e ainda nos pegamos com esta. Não é uma novidade, isso qualquer cidadão pode observar no seu dia a dia, na sua rotina, mas é preocupante que praticamente 30% da população que dirige, que esteja dentro de um veículo, ainda não use o cinto de segurança. E quando usa, geralmente é com receio de receber uma multa e não com a consciência de que é um equipamento importante
para a segurança da sua incolumidade física, né? Então, o que a gente percebe, Emerson, é a falência da política de trânsito no Brasil, se é que algum dia teve essa política, e uma completa desarticulação dos órgãos que atuam no sentido de que prevaleça a máxima desse esforço institucional, que é a segurança das pessoas nos sistemas de circulação das cidades e das rodovias. Eu percebo, então, que há uma falha grave de gestão e que deve ser observada e superada o mais rápido possível. E o que eu acho mais impressionante quando a gente fala do cinto de segurança, né, é que, como nós colocamos no início da pergunta aqui, é para salvar vida, né, Teresilda. E a gente sempre toca nesse assunto no nosso debate quando o assunto é trânsito, mesmo quando o assunto não é trânsito, que alguma coisa lembra, a gente volta nessa questão, que é a vida. E que os condutores, por exemplo, em sua maioria pais e mães, Teresilda, estão levando, são seus filhos dentro desses veículos, dentro desses carros, e, como mostra o dado aqui, em 9 anos acumularam-se 1 milhão de multas só em relação à multa pelo não uso do cinto de segurança, né? É verdade. E nós temos, igual, né, o Antenor colocou, tem se feito campanhas, tem se treinado os motoristas, tanto motoristas iniciais, né, de primeira via, como os motoristas profissionais. Mas nós temos todo um problema cultural. Eu vejo assim que não é só o Detran, não é só uma questão específica ali. Nós temos uma cultura ainda de trânsito um pouco atrasada. Se faz as coisas pelo policial, se faz as coisas em função de multa. E isso não é educação de trânsito. A educação é eu perceber que aquele comportamento vai me salvar, vai salvar a minha criança. Mas nós temos também hábitos culturais errados e que estão sendo repassados de geração para geração. Essa criança, quando chega para nós com 18 anos ali, ele passou todo o tempo sendo mal treinado no trânsito. O pai não usa o cinto, a mãe não usa, ele não tem cadeirinha, a mãe para ou o pai para na porta da escola em fila dupla. O pai, olha, quando vê o policial, vamos pôr o cinto? Quer dizer, eu vou beber e dirigir, olha se tem blitz aí que eu vou continuar bebendo e eu estou preocupada com a blitz. Então isso não é educação de trânsito. A ideia nossa fazer com que todas as pessoas entendam e percebam certos aspectos, inclusive o cinto de segurança, que é para salvar vidas mesmo. Antenor, existe uma sensação de segurança que leva o condutor a pensar que o cinto seja supérfluo? Existe carro seguro? Existe carro seguro. Talvez ele não esteja ainda, na sua totalidade, implementado no Brasil, comercializado no Brasil. Veja que os carros europeus, os carros americanos, canadenses, japoneses, coreanos, são de montadoras que têm a mesma matriz das outras que montam aqui no Brasil, né? A diferença é que os equipamentos de segurança exigidos nesses países que eu citei, nesses continentes que eu citei também, têm um padrão de segurança cuja tecnologia é superior, infinitamente superior às nossas. Ou seja, enquanto as gestões dos governos europeus, americanos, canadenses exigem equipamentos de segurança de ponta que garantam mais segurança efetivamente para quem esteja no veículo, as mesmas montadoras aqui não têm a cobrança devida do governo brasileiro para que isso seja modulado também nos veículos nacionais. Então nós temos sempre dois tipos de pessoas no mundo, né, no planeta. Uhum. Uma mais bem tratada no hemisfério norte e outra relegada, abandonada, né, aqui pelas mesmas montadoras no hemisfério sul. Inclusive, o Antenor, já existem, né, dispositivos com relação à questão do cinto de segurança, que é lembrar o condutor de colocar. Inclusive, me parece, eu não sei, né, se ligar o carro só depois que o cinto for colocado. É uma tecnologia que já há mais de 20 anos, já é uma realidade na Europa, nesses países todos, aqui mesmo, na Colômbia, né, já estão agora, a legislação da Colômbia já está exigindo, a Argentina está chegando também, o México, só para falar para os países mais pobres, né? E nós, o veículo não sai da montadora sem esse dispositivo tecnológico, ou seja, o condutor só vai conseguir ligar o veículo se o cinto de segurança dele estiver afivelado, né? E o passageiro ou ocupante do banco
traseiro, também, se não tiver o uso do cinto, aí haverá um alerta sonoro. Quer dizer, tecnologia simples, né, que eu não sei por que ainda não é uma exigência legal. Você resolveria o problema na origem, na montagem, na fabricação do veículo, assim como a luz baixa no momento em que se liga também, né? Não precisa de uma lei do farol baixo no Brasil, precisava tecnologia. Exatamente. E eu acho interessante, depois que a lei do farol foi pedido nas rodovias, eu notei uma mudança no comportamento do condutor e da condutora aqui em Goiânia, que muitos carros já andam durante o dia com os faróis ligados, né? Uhum. Então, assim, e por que isso colou? E outros aspectos, por exemplo, como do cinto não cola? Primeiro que nos sistemas urbanos eles estão ligados porque eles esquecem de desligar quando ligam na rodovia. Eu não acredito nessa consciência cidadã, não estou sendo pessimista, não, mas é uma realidade, né? E segundo que é óbvio, né? Quer dizer, a pessoa tem medo de receber uma multa, né? Então, quer dizer, nós não temos consciência cidadã, né, enquanto circulamos com os nossos carros nos nossos sistemas viários. Infelizmente, não temos uma política articulada que permita a gente chegar a esse patamar, não. Uhum. Ô, Teresida, e como o Antenor colocou, e nós somos geridos pelo medo. Isso não cria problemas no nosso, né, nessa nossa jornada de aprendizado, no nosso crescimento como cidadão, não? Assim, medo da polícia, medo de levar multa, mas nunca o receio, por exemplo, de se envolver, né, num acidente, né, num sinistro, né, e isso vier, por exemplo, a machucar, a impossibilitar a pessoa de andar, de caminhar, de ter uma prótese, ou ter a vida de um filho ceifada? As pessoas, às vezes, nós dizemos de muitas ilusões, né? Então, essa ilusão, às vezes, de não vai acontecer comigo, isso não vai dar nada, não funciona dessa forma, às vezes a pessoa leva para o trânsito também uma falsa ideia da realidade. Nós temos que ter esse compromisso com a realidade. Esse comportamento meu vai gerar aquele dano ali. Então, às vezes, por exemplo, da primeira via, quando nós trabalhamos com os adolescentes, o adolescente não tem medo da morte. Quando você fala para ele, você tem que usar, porque senão você vai morrer. Mas todo mundo vai morrer um dia, professora. Mas quando você coloca, a gente tem umas técnicas legais, você coloca ele na cadeira de rodas, a gente leva a cadeira de roda para dentro da sala de aula, coloca ele na cadeira de roda. Agora você vai para o banheiro, para o lanche na cadeira de roda, isso assusta, isso incomoda. Aí como se fosse assim, aconteceu agora uma proximidade do fato. Então, nós precisamos trabalhar mais isso. Que as pessoas, igual você falou, eu tenho uma ilusão que eu vou pegar o carro, vou andar em alta velocidade, sem cinto, não vai acontecer nada comigo. É uma ilusão. Só que nós temos que igual ele falou, questão pública, as escolas, né, o nosso trabalho como instrutor de trânsito também, colocar a realidade ali. Se você não usar o cinto, acontece isso. Agora, nós podemos usar muito a mídia. Nós temos várias pessoas aí famosas que tiveram um acidente de trânsito sem o cinto. Exatamente. Eu ia citar o caso do Cristiano Araújo. O mais recente, né? O mais recente, né? Que ficou claro, um carro muito seguro, né? E ficou claro que as pessoas que estavam com cinto não sofreram os danos maiores, né? E quem não estava com cinto, gente, morreu, veio a óbito. E aí teve várias propagandas, né? Várias situações na televisão, eu assisti quase todas, mas ninguém disse o motivo da morte. Então nós vivemos nessa fantasia e nós não podemos fazer isso. O trânsito é uma realidade muito grave. Então vamos para o trânsito com consciência, com responsabilidade. O cinto, a manutenção do veículo, mesmo um veículo seguro, mas se eu desenvolver uma velocidade muito alta, né, no perímetro urbano, né, eu vou sofrer o dano. Então não é nem a questão do equipamento que eu tenho na mão, é uma postura mesmo, a conduta do ser humano que nós precisamos mudar. Antenor, onde a educação não surte efeito, as saídas são leis mais duras? São duas vertentes que eu percebo. Primeiro, uma de longo prazo. Ou a gente mexe com as estruturas das cidades brasileiras, no sentido de que elas tenham diminuídas as suas velocidades, que elas tenham desenhos urbanos mais harmônicos, que, enfim, a cidade seja um
um ambiente em que a interação entre as pessoas prevaleça sobre a circulação dos veículos, sobre a lógica da circulação dos veículos. É recuperar as nossas cidades para as pessoas e não mantê-las funcionando efetivamente em dependência desse transporte individual motorizado que nós temos no Brasil. É prevalente isso. Os sistemas de transporte coletivo não são prioridade, os sistemas cicloviários muito menos, e os sistemas de calçadas, que são os sistemas que garantem a segurança do trânsito de pedestres, nem se fale no Brasil, é uma tragédia. Então, quer dizer, ou a gente dá uma nova dimensão sobre como construir, como desenvolver as nossas cidades, ou nós vamos continuar enxugando o gelo, né, correndo sempre atrás do prejuízo de uma forma reativa de resolver os problemas. Porque os números da acidentalidade não diminuem. Não diminui, exatamente por isso. Né? E nós tivemos aí implantado pela ONU, né, em nível mundial, todos os países, a década mundial para a segurança no trânsito. Né? E eu, sinceramente, não vejo, assim, eu vejo poucas ações, pelo menos em nível de Brasil. Há alguns anos atrás, eu participei de um evento em Brasília, um evento patrocinado pela Volvo. Achei muito interessante, vieram 2 representantes, um representante da Espanha e outro representante da Austrália. E eu achei muito interessante o relato deles em relação à questão da legislação, mas o que eu gostei mais foi o relato deles em relação à política educativa. É impressionante, impressionante. E que, assim, infelizmente está muito longe do gestor brasileiro ter essa percepção para a gente começar a mudar a realidade. O Brasil é um dos 178 países signatários da década mundial de segurança viária. Né? Nós já estamos na metade da década, estamos ainda assim, ainda em evolução do índice de mortalidade do trânsito do Brasil, ou seja, não estamos fazendo o dever de casa. Até porque o plano de redução da mortalidade no Brasil, ele foi elaborado já no início da década, em torno de 2011, para ser colocado como uma política efetiva de redução da mortalidade no Brasil. Ele não foi ainda colocado na rua, ele está ainda dormitando lá num escaninho ou numa gaveta do Denatran, juntamente com o Ministério da Saúde. Ou seja, não há uma política efetiva no Brasil, ao contrário do que já está existindo na Argentina, no Uruguai, no Chile, no México, na Colômbia, que reduza os acidentes com mortalidade, com severidade grave e gravíssima no Brasil. Quer dizer, é falta mesmo de uma atitude governamental. E não é só no governo federal, nas 3 esferas de governo. Governo federal, os estaduais e os municipais. Porque, na verdade, nós funcionamos no Brasil como um sistema nacional de trânsito. Mas de sistema, CRAN, só tem um nome. Teresila, porque nós não vemos, não existe articulação, essa ligação, e gasta-se muitos recursos sem um estudo e acompanhamento científico que merece a questão. Então a gente percebe que é tudo muito improvisado neste país, que é tudo muito mal articulado, ou seja, você não tem um projeto com início, meio e fim, não tem monitoramento. Tem boas intenções espalhadas por todos os cantos do Brasil, mas de boas intenções nós estamos cheios, né? Não temos efetivamente, os números aí estão mostrando, não temos efetivamente um quadro favorável nesse aspecto, não. Infelizmente, é uma política falida no Brasil, porque até não está sendo implementada. E por falar em recursos que são investidos, né, e que se perdem, né, no próximo bloco nós vamos falar sobre o projeto Roda, né, que é emblemático aí nessa coisa do investimento e a perda dos investimentos, porque o projeto não vai, porque não dá, porque acabou recursos, e fica um jogando no colo do outro e pouco se resolve. Vamos a um breve intervalo? Conexão Ambiental. No ar, programa Conexão Ambiental, ao vivo e a cores para todo o Brasil, pela Rádio Brasil Central 1270M e também para toda a região metropolitana de Goiânia, pela RBC FM 90,1. O nosso tema de hoje é trânsito, educação para o trânsito urgente. Conosco aqui, Antenor Pinheiro, jornalista, perito criminal, ex-superintendente municipal de trânsito aqui de Goiânia, foi também coordenador da Associação Nacional de Transportes Públicos, a ANTP, Regional Centro-Oeste. Conosco também, Teresilda Cândido,
Costa, psicóloga clínica, perita, examinadora de trânsito, psicóloga especialista em trânsito e instrutora colaboradora do SENAT, Serviço Nacional do Transporte. Olha só, falávamos sobre essa questão de investimentos na área da educação para o trânsito e recentemente tivemos uma polêmica, né, que ainda não foi totalmente elucidada e resolvida, que foi a implantação do projeto RODA, né, que é o Roteiro de Didática Aplicada. 260 mil volumes impressos e pagos com dinheiro público estão empilhados num depósito em Aparecida de Goiânia. Um projeto piloto que foi implantado, né, como projeto piloto no Colégio Estadual Jardim Europa e aguarda aí o parecer da Justiça. Segundo o Detran, o projeto parou por falta de recursos, mas o Ministério Público de Goiás investiga o processo de licitação por suspeita de fraude, Antenor Pinheiro. Um projeto que tem todo um preparo, profissionais, especialistas são chamados para debater, discutir. O projeto começa, e eu costumo falar isso aqui com outras temáticas que o Conexão Ambiental debate, esses projetos que ficam só no piloto. Eu particularmente estou cansado de falar de projeto piloto. Como o ouvinte deve ter percebido, e também aqui a bancada com certeza confirma, eu sou de certa forma muito pessimista nesses 35 anos, né, de militância profissional na área de trânsito, né? A gente pode acumular aí uma série de experiências para a gente chegar nesse estado de pessimismo que eu estou aqui exarando de certa forma, né? Mas é preciso de reconhecer coisas boas também, né? Esse projeto RODA, por incrível que pareça, é um projeto excelente. É um projeto inspirado inclusive em modelos de países desenvolvidos, onde a temática trânsito já está muito resolvida, muito bem resolvida, onde a questão da acidentalidade está muito bem administrada, onde temos condutores melhor formados. Goiás inova no sentido de trazer essa experiência para os quase 700 mil alunos que ele tem na rede pública de ensino em Goiás, envolvendo quase 20 mil professores, desenvolve um trabalho pedagógico com uma didática excelente de caráter transversal, construída e elaborada por profissionais de primeira grandeza, entrega isso como piloto para a sociedade goiana, mas estranhamente interrompe o próprio programa que ele estaria a desenvolver. Né? Quer dizer, um programa que contempla na sua totalidade a resolução 265 do Conselho Nacional de Trânsito, que vem a ser a resolução, CRAN e ouvintes da RBC, a resolução que garante a implantação de uma atividade extracurricular, principalmente na escola do ensino médio, onde o aluno que participa dessa atividade extracurricular com 75% da presença nos seus 3 anos, ele já está liberado do curso teórico obrigatório para que ele possa se submeter na sua primeira habilitação ao exame teórico do Detran. Ou seja, esse programa, assim como a resolução também contempla, vai substituir 45 horas aulas de cursos teóricos por 3 anos continuados. Então não haveria necessidade de ainda submeter a uma... Não haveria. Além de economizar... Né, você prepara melhor aquele que será o futuro condutor. E a diferença é que esse material, muito bem editado, muito bem construído, com todos os equipamentos de didática previstos na legislação brasileira, no que se refere à grade curricular no Brasil, ele está montado, pronto, iniciou-se a sua efetivação e foi interrompido. São ironias que eu não entendo. O governo estadual teria a grande oportunidade de fazer a diferença no Brasil, considerando essa lástima que nós estamos vivenciando em todo o território nosso. Iria na frente, mas infelizmente, por razões que a gente espera que sejam superadas o mais rápido possível, interrompeu esse maravilhoso projeto. Ficou só no piloto. Por enquanto, né? Por enquanto, né? Teresilda, o que me impressiona também, assim, eu sou um pouco... eu ainda sou de uma geração assim que nós nascemos entre esse processo de transição entre o analógico e o digital, né? Mas aí a geração nova que já nasceu dentro
do mundo digital, né, da cultura digital. E me assusta às vezes ver projeto, não vou fazer a crítica a esse, o projeto Roda, porque eu não vi toda a extensão dele também, mas recursos que ainda são investidos, eu queria a sua opinião também, o Antenor, por que não se utiliza plataformas digitais para a educação? Já digo toda a educação, mas, por exemplo, nós estamos falando de uma questão específica, educação para o trânsito, né? E foram impressos 260 mil volumes, estão lá esperando, né? Espero que tenham utilidade. Mas utilizar as plataformas, as mídias digitais para o processo de educação. E aí eu acho, por exemplo, eu já vi alguns exemplos, né? E que para a educação do trânsito seria excelente. E eu acho que até menos custoso, né? Se utilizar dessas... Em termos de custo, né, que nós estamos colocando, em 2016 nós tivemos, né, mais de 442 bilhões que foram arrecadados para a educação de trânsito. Então, é um dado de 2016 que, quer dizer, igual vocês estão colocando, onde foi esse dinheiro? Onde está sendo implantado? E, na verdade, o artigo 320 do CTB diz que essa receita da multa ela tem que ser usada em sinalização, engenharia de trânsito de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Então, nós temos verba, né, Antenor? Nós temos dinheiro aí em caixa para trabalhar com esse pessoal. E usando a mídia, claro. Hoje, na prática, a mídia é usada como? Do banco de dados do Detran, quando o adolescente vai tirar a carteira e ele vai fazer a prova digital. Ele faz a prova digital como treino, né, do Detran, com o banco de dados que o Detran tem, e ele usa aquilo ali, não, já estou sabendo o trânsito, eu já fiz a prova lá do Detran, quer dizer, então é muito pouco no universo educacional. Então nós temos que começar cada vez mais cedo mesmo com esse aluno, para que ele consiga, até essa resolução 265 também, ela é muito boa, porque eles não vão fazer os cursos, eles vão fazer a prova do Detran. O convênio com a escola e o Detran já vai dar o direito do curso. Ele já tem o certificado do curso. E nós temos 3 anos com esse aluno. Ele entrou no ensino médio, essa resolução ela trata principalmente do ensino médio, então nós teremos muito mais prazo para treinar esse adolescente, no caso da primeira via, para ele tirar a carteira dele. E nós trabalhamos com os profissionais também. Nós estamos falando da primeira via, mas quando nós trabalhamos com o pessoal do transporte escolar, do passageiro da emergência, eles chegam com muita deficiência de educação de trânsito. Muitos não sabem nem as cores da sinalização. Se você perguntar para um profissional que nós trabalhamos, qual é a cor que divide uma via de mão dupla da sinalização horizontal? Qual que é a cor da faixa? Muitos, na dúvida, professora, branco ou amarelo? Quer dizer, isso aí é um acidente. Se eu estou numa faixa, numa via, que a faixa mudou de cor, eu não sei onde eu vou mais também, então eu vou estar na contramão de direção e vou bater de frente, uma colisão frontal com outro veículo, se eu não souber que é amarela, que vai dividir a faixa de mão dupla. Então são questões simples que já deveriam estar internalizadas em nós como educação. Eu vejo sim. Na verdade, isso já deveria estar inserido no pacote da habilitação. Se você é habilitado automaticamente, quer dizer, você já tem obrigação, prática, né? Não sabe. Não, é para mostrar que os processos de formação do condutor brasileiro são automáticos, não são formadores, né? Você treina para tirar a carteira de habilitação. Você assim não se forma motorista. Treina, né? Ou treinava para o vestibular, exato, os cursinhos, para responder aqui. É uma deficiência estrutural da educação brasileira que repercute também na formação do condutor. Mas as plataformas digitais estão aí mesmo para serem utilizadas para a gente otimizar esses processos de formação, sem dúvida. O que não significa que isso contrarie esse belo projeto do governo estadual por mídia impressa, né? Porque isso aqui são cadernos de atividade, aquele que é usado pelo aluno na carteira escolar, o que é muito importante também, né? É fundamental. Agora, é preciso só de fazer uma correção, Terezinha, não é esse valor 440 bilhões, não. Nós temos, infelizmente, no Brasil, todos os recursos arrecadados, os 5% arrecadados. Veja bem, o cidadão que é multado, ao pagar a sua multa, 5% desse valor automaticamente vai para o Fundo Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, o FUNSET, certo? Que é controlado, gerenciado, administrado pelo governo federal. Esse montante, há mais ou menos 8 anos, está contingenciado ou seja, utilizado para formar
superávit primário, quer dizer, está sendo usado para políticas macroeconômicas do país. Portanto, não está, esses recursos não estão sendo empregados como deveriam ser empregados, como a lei manda, né, que o fundo invista em educação e segurança para o trânsito. O FUNSET, portanto, está contingenciado. E até onde eu pude observar, Teresilda, isso estaria hoje algo em torno de 9 bilhões de reais. É um dinheiro que está ali, né, no fundo, que não está sendo utilizado. Está sendo utilizado para fazer face ao superávit primário, né? Quer dizer... Deixa parado, é uma política de curto prazo, né, de um dia após o outro, porque na verdade se você investe e melhora a segurança no trânsito, CRAM e ouvintes da CBN, você obviamente vai também recuperar recursos ou garantir mais recursos para a saúde pública, né? E também para o sistema previdenciário, né? Quando você mata 45 mil pessoas por ano no Brasil e manda para as emergências, para os hospitais de emergência, mais outros 170 mil e mutila mais 40 mil pessoas por ano só com acidentes de trânsito, você está gerando um passivo financeiro no sistema de saúde pública e de previdência estratosférico. Quer dizer, você está deixando de economizar, portanto, você está gastando recursos quando você poderia perfeitamente, com medidas preventivas, evitar o mal maior, que é a acidentalidade grave e gravíssima. Consequentemente, você teria menos rombo na Previdência Social e menos rombo nos sistemas de saúde pública, que não são uma maravilha como deveriam ser, né? Quer dizer, nós não conseguimos enxergar uma forma sistêmica de resolver os problemas estruturais do Brasil, no que se refere à questão do trânsito. A gente sempre está pensando apenas no curto prazo e apenas dentro dos mandatos. Você não tem um planejamento de médio e longo prazo, políticas de Estado, infelizmente. Por isso, vamos continuar aí colecionando esses números absurdos, horríveis, né, de mortalidade no trânsito no Brasil. Eu tive a chance, né, tive a alegria, né, também de trabalhar com educação para o trânsito, e uma época estávamos pela Universidade Estadual de Goiás, estávamos lá no Hugo, fomos numa segunda-feira, porque segundo o contato que a gente fez, o melhor dia para fazer esse trabalho, né, com os acidentalizados ali, era a segunda-feira, que é o dia que vai todo mundo para avaliação, e é uma cena chocante, né, é uma cena chocante. E aí a informação de que em Goiânia, né, para o nosso ouvinte que é fora do estado de Goiás, fora de Goiânia, em Goiânia, que tem uma população aí próxima a 1.400.000 habitantes, são a cada 2 dias um amputado pelo acidente, e a grande maioria moto. E jovens, né? E jovens em plena atividade econômica, jovens, um amputado. É impressionante e também, assim, é chocante de se ver, né? O Antenor, o carro-chefe aí das ações do Detran é o Balada Responsável. Por outro lado, eu não tive tempo de ver os dados, né, do Balada, mas me intriga muito, até na época que eu trabalhava com educação para o trânsito, e eu ficava chocado porque eu estava nas salas de aula, né, nas escolas, conversando com os estudantes, era o uso das redes sociais para alertar o condutor que saía embriagado e que tinha a chance de saber onde havia blitz. E o mais estarrecedor ainda era saber que não havia um mecanismo, até onde eu vi um mecanismo jurídico para tirar essas redes do ar, porque isso tinha a ver com a questão da liberdade de informação. Eu fiquei chocado com isso. Né? Isso mostra o nível de consciência cidadã, né, da população brasileira, né? Quer dizer, isso é um grave incidente, né? Quer dizer, não tem como você, inclusive, cercar isso, porque a internet não é de ninguém, é de todos, né? E não tem controle sobre ela, né? Isso vai mesmo da formação. Bem, né? Agora, é preciso também, ao mesmo tempo, de fazer uma ressalva e elogiar esse programa Balada Responsável. Se é uma coisa que pegou apenas assim, dentro do protocolo da década mundial de segurança viária no Brasil, se é uma coisa que foi satisfatoriamente acertada, adotada, foi a lei seca, na sua revisão,
né, na sua revisão, na sua Sim. segunda edição, foi a lei seca, o que reduziu drasticamente a incidência de alcoolizados ao volante no Brasil, e isso refletiu favoravelmente, inclusive, no âmbito da saúde pública. Por outro lado, isso é muito pouco diante do que tem que ser feito de forma articulada com esse tipo de ação. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que a gente avançou no cerco ao álcool, combinação de álcool com volante, nós também tivemos uma distensão da lei penal, onde você reduziu a possibilidade das pessoas que são flagradas cometendo crime de trânsito ir para a cadeia. Né? Você está penalizando muito o aspecto pecuniário, né, o valor da multa que se dá. E o processo criminal, portanto, se chega ao fim, quer dizer, a pessoa mata o outro numa faixa de pedestre ou em cima da calçada, dirigindo um carro embriagado, por exemplo, você vai ser condenado em função da última reforma que teve, né? Você vai ser condenado a pagar a cesta básica, enfim, a prestar serviços de interesse social no outro hospital por aí. Quer dizer, você, ao contrário do que ocorre em países desenvolvidos, e até mesmo na América Latina, você não tem o seu patrimônio, não é, taxado, o seu patrimônio cerceado, que eu falo carro, né, o instrumento do crime, você não tem nada que incida sobre ele, e você também não tem o rigor da lei para restringir direitos, né, direitos de liberdade. Olha só, pelas redes sociais, aqui pelo nosso WhatsApp, o Túlio, ele fala o seguinte: bom dia, Túlio. A impressão que temos é que a quantidade de recursos arrecadados, né, com as multas não corresponde ao que é investido em educação de trânsito. Ele pergunta, quanto se arrecadou em multas no ano de 2016? Para onde vai esse dinheiro e como fazer para fiscalizá-lo? Obrigado, Túlio, pela sua participação. O Antenor, pode responder alguma... O montante é alto. Dinheiro não é o problema. O problema é a destinação desses recursos que estão sendo, que está sendo direcionada de forma ilegal, né? Quer dizer, por exemplo, vamos pegar a cidade de Goiânia, né? Na última reforma administrativa da prefeitura, tirou-se o status de autarquia da SMT, que é o órgão executivo de trânsito de Goiânia, e passou o órgão para a administração direta. Isso teve só um sentido, de capturar os recursos decorrentes da aplicação de multas da SMT para colocar no caixa único do Tesouro, quando na situação anterior, que é de fato como manda a lei, o artigo 320 citado pela Teresilda e outras resoluções decorrentes para regulamentar o gasto do recurso de multas, está sendo desviado, né? Quer dizer, desviado para o Tesouro Central, para o Caixa Único do governo municipal, e assim sucessivamente também o governo estadual, enfim, em todas as prefeituras Brasil afora. Quer dizer, a destinação desses recursos, conforme a lei manda, tem que ser obrigatoriamente investido em engenharia de campo, engenharia de trânsito, fiscalização e educação para o trânsito. Isso está sendo diluído, esses recursos, portanto você não vê as ações ocorrerem nas ruas, nas mídias possíveis. E ver uma regressão. E ver a regressão dos números que estão aí. Né? Quer dizer, é uma ironia, é um absurdo, é um problema de gestão mesmo. É não querer fazer as coisas como deveriam ser feitas, como a lei manda. Vamos a mais um intervalo e a gente volta com o nosso Conexão Ambiental. Conexão Ambiental. Voltamos aqui ao nosso Conexão Ambiental hoje, debatendo, conversando sobre essa questão do trânsito. Conosco aqui, Antenor Pinheiro, né, conhecido especialista na área de trânsito em Goiás, em Goiânia. Conosco também Teresilda Cândido Costa, psicóloga especialista em trânsito. Teresilda, a gente falava com o Antenor essa questão, né, das pessoas utilizarem as redes sociais para alertar outras pessoas, né, que o balada responsável está ali, o pessoal né, e isso joga no chão toda e qualquer iniciativa educativa, né? Sim. E por onde, como que a gente tratar este assunto? Nós estamos falando de adultos, né, gente? Infelizmente, aquilo que você falava, né, a pessoa quando chega lá para tirar
para fazer a sua prova, já está com 18 anos. Assim, o que foi plantado, já plantou, não tem como reverter, a não ser por leis duras. Rígidas. Né? E rígidas. Nós temos que mudar, igual ele falou, eu percebo também que é estrutural. E o trânsito interfere em todas as situações. Nós temos que ver a questão educativa, então já desde a primeira fase até a universidade, ele ter educação de trânsito. Nós temos também a questão da saúde. O Ministério da Saúde está envolvido nisso. Nós já participamos de vários treinamentos, várias palestras que o Ministério da Saúde está preocupado com o número de pessoas internadas, a questão do Hugo, o número de pessoas lá. Mas eu vejo como uma questão estrutural, todos nós, né, de todas as áreas, Detran, os instrutores, todo o Sistema S que está envolvido nessa questão também, que o Senai, ele dá treinamento de trânsito também em algumas situações. Então, todos nós devemos ter juntos, vamos trabalhar nessa questão da educação, mas uma educação mesmo primária, uma educação básica, de todas as situações. Quando a pessoa chegar lá, por exemplo, nessa questão de 18 anos para ter a carteira, ela já vem com uma cultura de trânsito. Falta para nós uma cultura mesmo preventiva. O trânsito, na verdade, depois que tem um acidente, realmente nós teremos os números lá, nós teremos as despesas decorrentes daquela situação, mas assim, o que nós vamos fazer depois do acidente? Pouca coisa. É chorar, lamentar, é uma cadeira de roda, é inutilidade, vai sobrar para a Previdência, esse cara vai ser afastado do trabalho. Até pelo estresse do trânsito que nós temos nos profissionais, não só o acidente físico ali, mas na questão da ergonomia, nós temos também profissionais afastados, já fiz avaliação em profissionais que não podem voltar a ser motoristas, por estresse altíssimo, por demência, né, que acontece mesmo, da própria tarefa de ser motorista profissional. Então, nós temos esses dados. Mas o que vai ser feito depois? É uma questão mesmo prática, mas nós, na verdade, nós temos que pensar no antes. Estruturar as situações das vias, os veículos, o motorista, tanto ele, até na bicicleta, né, no caso, ele também está no trânsito, né, como condutor, né, ele não é motorista, mas ele é condutor também, os não motorizados, né, pessoal da carroça, né? Porque a gente fala, o veículo ele tem uma velocidade maior, ele tem uma consequência maior. Mas os outros veículos também se envolvem em acidentes. Sim. O próprio pedestre, falando da prefeitura, né? Fica a cargo da prefeitura treinar o pedestre. Eu não sei de nenhuma informação no Brasil qual prefeitura que lançou uma campanha, pedestre, fique vivo. Nós não temos. Então, eu vejo como psicóloga e educadora, né, igual você foi aí, eu vejo que nós temos que ter um trabalho muito amplo, da gente ver todo o trânsito, todos os veículos envolvidos, todas as pessoas envolvidas, não só o motorista, mas também as pessoas envolvidas no trânsito, que vão usar aquele mecanismo, as vias, que somos todos nós. Amplo e constante, né? Quando eu falei desse congresso que eu participei lá em Brasília, onde o especialista da Espanha, nas políticas implantadas, o que eu achei interessante é que ele diz que a cada 3 meses o material que era produzido para rádio, TV, impresso, mudava a cada 3 meses. Uma nova abordagem, né? Mas a cada 3 meses mudava. E de forma articulada. No espaço de 10 anos. Gente, 10 anos. Os exemplos da Austrália e Espanha que você traz aqui para a mesa são exemplos vitoriosos que estão sendo seguidos por esses países da América Latina. E o Brasil está aí levando pança, né? Como dizia o Diogo, levando pança, quer dizer, não age, né? Não age. Traz aqui os especialistas, traz toda a tecnologia para debater e tudo, mas não toma não faz o seu dever de casa. O dever de casa, né? Antenor, dentro dessas políticas implementadas, né, eu quero citar aqui o caso simbólico, né, da capital paulista, de São Paulo, que passou por uma experiência interessante, né? Reduziu-se a velocidades em algumas ruas e avenidas, né? Marginal Pinheiro, Marginal Tietê, enfim, e ao mudar a administração, volta a velocidade maior e os números, é impressionante, número não tem como questionar, né? Os acidentes voltaram
aumentar. É o exemplo de São Paulo, né, Cran? Quer dizer, fica por isso mesmo, né? Quer dizer, são governos populistas que enxergam a política correta, mas em função de um processo eleitoral cheio de promessas, né, você altera para pior o quadro estabelecido. Quer dizer, o pouco que se tem de vitórias nas políticas de fiscalização, de engenharia, de educação, o gestor seguinte desfaz tudo. Aliás, o modelo de gestão brasileiro tem muito de responsabilidade também nessa questão do trânsito. Muitos, viu, Teresilda? Muitos prefeitos, muitos governadores, tem até programas bacanas sendo feitos, mas quando são alterados, quando mudam de prefeito, de autoridades, procuram novamente inventar a roda, não, isso aqui não presta, eu vou fazer do meu jeito. O que mostra a desarticulação do sistema. A gente não funciona como um sistema permanente, continuado, sempre no calor da improvisação, dos meus projetos pessoais, sem nada articulado. E olha que nós estamos falando de um país que tem um dos melhores códigos de trânsito do mundo. O que não há é a sua efetivação. Eu sempre debato isso com os nossos entrevistados aqui, quando os temas são outros. Por exemplo, a nossa legislação, uma excelente legislação ambiental, está sendo né, querendo ser tolhida, uma ótima legislação de trânsito, um ótimo código do consumidor, mas a aplicabilidade disso, a aplicação, a fiscalização, a gestão é algo impressionante, mas é algo impressionante. E Goiânia, nessa questão aí do limite de velocidade em algumas ruas e avenidas, quase que também segue o caminho de São Paulo aí, né? Não sei, porque ainda está em discussão, ainda né? Está em discussão. Há uma pressão dos lojistas no sentido de aumentar, quer dizer, enquanto o mundo todo está diminuindo as velocidades das suas cidades, aqui nós estamos querendo fazer o contrário. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, aqui em Goiânia. Essas são umas coisas que não têm sentido. É administrar com o olho na demanda do transporte individual. Exatamente. E não com o olho na cidade como um todo, priorizando os deslocamentos dos 70% restantes que andam de ônibus, de bicicleta e a pé. Né? Pois é, eu acho impressionante. Ó, esse ano eu tive que mudar o meu trajeto. Eu sempre passava pela Marginal Botafogo, para chegar até o Urias Magalhães, que é a minha residência, o meu bairro. E agora eu tenho que passar pelo centro, porque eu tenho que pegar minha irmã para ir para casa. E eu passo justamente na Araguaia. É a coisa mais interessante. Eu entro na Araguaia a 40 por hora, vou sair lá na Paranaíba sem nenhum semáforo fechado. Tudo fluindo, tudo... É uma outra ignorância, né, que há no entendimento dessa questão da redução da velocidade. As pessoas têm a impressão de que o trânsito vai ficar mais travado. Quando, na verdade, quando você reduz a velocidade, a tendência é você, então, por ser reduzida a 40, a 20, tem cidades que têm até 20 km por hora, né? No mundo, no Brasil, o Brasil chega até a 40. Mas quando você reduz a velocidade, a tendência é você garantir o máximo dela. Então você tem a homogeneidade dos ritmos. Todos os veículos andam ao limite, mas porque ela está devagar. Então isso faz com que a fluidez ocorra naturalmente. As correntes, os ritmos viários ganham uma dinamicidade muito maior do que você dividir, separar os ritmos em 60, em 40, em 80. Isso então, é matemático, né? Dá físico, certo. Físico, né? Não é física pura. Hoje até as corridas, né, os eventos estão primando pela regularidade. No caso de competições de moto, o último, né, um campeão que faleceu aí na corrida de moto, muito jovem, criou-se até a ideia, não, vamos diminuir essa velocidade. É uma corrida de regularidade. Várias questões hoje estão pensando nisso. É melhor você chegar tranquilo do que você chegar primeiro dessa forma. Então nós temos uma falsa ideia de velocidade. E nas vias urbanas, Goiânia não tem uma condição de 80. Nós não temos vias de trânsito rápido efetivas mesmo, como diz a lei em Goiânia, né? Nós temos vias arteriais, 60. Que os líderes desses grupos de pressão costumam frequentar a Europa, os países mais desenvolvidos, e sabe como é que funciona lá, e vem elogiando de lá. Quando chega na sua terrinha, ele acha que aquilo não é aplicável. Que não pode ser, por algum motivo não pode, não é aplicado, e fica por isso mesmo. Eu acho que... né? E o triste são os números, o triste é você ver que todo dia eu faço essa comparação na questão do trânsito, né? Isso muitos especialistas fazem. É que a cada 2 dias morre no Brasil o correspondente a uma queda de um avião comercial.
200 pessoas. Ou seja, o avião nos choca, é uma queda, né? São Ficamos em luto, colocamos na internet, no Facebook, mas não avaliamos que no trânsito de Goiânia nós temos esse número, né? Todos uma os boate dias. Kiss por dia. Exato. Que se mata no trânsito no Brasil, né? E lembrando aí que nada resolvido lá em Santa Maria com relação, só para lembrar o nosso ouvinte, né? As múltiplas tragédias no Brasil que não encontra solução, né? Vou lembrar aqui agora também da tragédia de Mariana, lá em Minas Gerais também, né? Onde empresas bilionárias, né? Escapam sempre, dão um jeitinho, vai enrolando, né? 5, 10, 15, 20 anos e todo mundo esquece. Eu acho que já esqueceram, né? Não esquece aqui pelos microfones do Conexão Ambiental, não esquece, estou sempre falando disso, né? Antenor, mais rapidamente que nós já estamos quase finalizando o nosso programa, a questão do pedestre. Esses dias, numa matéria de uma TV, não vou citar o nome da TV aqui, eu até queria, não vou. Fazendo uma matéria sobre a questão do pedestre, da faixa e tal, que os carros não param. Eu sou um pedestre que, quando vou atravessar a faixa, eu faço aquela magia, aquela mágica, aquele extremo esforço que é estender a mão, balançar. É impressionante. Você faz isso, 1 ou 2 carros para, talvez porque estava numa velocidade maior. O seguinte, para. Raríssimas vezes eu tenho problema de atravessar numa faixa. Mas é muito raro. Por quê? Eu estendo a mão, faço o gesto para parar, né? Balanço a mão e para. Mas na matéria, o repórter parava ali, feito um 2 de pausa ali, plantado ali, querendo que o carro parasse. Ele não fazia menção de que ia parar, mesmo com uma câmera ali, né? E mostrando outros pedestres também que parava ali na faixa querendo que o carro pare, mas não faz uma menção, não faz um sinal para o carro parar. E eu achei a reportagem assim, muito leviana nesse sentido, né? Porque a gente sabe, se você estender a mão e chacoalhar a mão, balançar a mão pro condutor parar, ele vai parar. Digamos, ela não foi proativa, não né? Foi, porque não embora foi. A legislação não exija o gesto do pedestre para que o veículo pare em respeito à faixa, é uma questão de bom senso, né? Até por uma questão mesmo de visibilidade. Né? Visibilidade, isso é importante. Eu acho que isso, inclusive, o Código de Trânsito tem que ser alterado, tem que buscar essa contrapartida do pedestre. Porque, tecnicamente, e isso também eu estou falando no mundo inteiro, né? O cidadão encostou na faixa de pedestre, o veículo tem que parar automaticamente, não precisa do pedestre gritar, para, gesticular, pelo amor de Deus, pare. Né? Em Brasília tem disso, né? Brasília que passou por um processo de educação em relação à faixa. Nessa época eu morava em Brasília, né? Onde os acidentes eram terríveis, horríveis. E hoje a pessoa parou na ponta da faixa. Na faixa ali, já para. Porque a população se apropriou da política. Se apropriou, né? Exatamente. Ela foi envolvida na política. Foi uma campanha que durou 10 anos. Exato. 10 anos de treinamento. Uma questão continuada, um trabalho continuado. Mas é possível, aproveitando o espaço, Emerson Kran, de dizer, olha, você pedestre, em função das circunstâncias do nosso trânsito, dos problemas de circulação que nós temos no dia a dia, quando você iniciar uma travessia, gesticule. Porque tem muitas pessoas que não gesticulam porque ficam receosas, com vergonha de não ser respeitado pelo seu gesto e ficar ali numa situação fragilizada, inferiorizada. Bobagem! O que vale mais é a vida. Exato. Então, embora a lei não exija, recomenda-se que o cidadão que queira atravessar a faixa sinalize, gesticule, para que haja uma otimização da visibilidade do veículo ou da moto em relação à sua posição. Né? Quer dizer, isso favorece e garante mais segurança na travessia. E às vezes está na porta de uma escola, o motorista fica em dúvida, eles estão parados ali na faixa, muitos pedestres fazem isso, ele vai passar, não vai passar, então não pode causar dúvida no trânsito, porque aí eu não sei se eu paro ou não paro. E a questão, o gesto facilita, né, essa visibilidade, realmente. Exatamente. 8 horas e 57 minutos, infelizmente chegando ao final do Conexão Ambiental, o papo está muito bom, muito gostoso. Quero agradecer imensamente aqui a participação do Antenor Pinheiro, que saiu lá do seu recanto 14 de março, lindo, belo, cheio de orquídeas, né, de plantas belíssimas. Eu sempre acompanho as postagens que o Antenor faz, belíssimo, que verde maravilhoso, né, que paz. Obrigado, Antenor, pela sua participação aqui no Conexão Ambiental.
Eu que agradeço, Emerson, agradeço aí a produção da RBC e especialmente a você, ouvinte, que nos ouviu aqui nesse momento. Teresilda Cândido Costa, obrigado, psicóloga especialista em trânsito, mais uma vez aqui, nesse grande e deliciosa conversa. Foi um bate-papo muito proveitoso. Obrigado. Obrigada a vocês. Estou à disposição. Precisar da gente nesse sentido, sempre a gente participa e a gente sempre quer mostrar, né, que tem... Eu sou mais otimista que o Antenor. Eu acho que nós podemos... Eu acredito muito no ser humano. Eu acho que sempre pode ter pessoas, gestores melhores e nós estamos à disposição. Nós temos que trabalhar em relação ao trânsito para melhorar essa situação. É isso aí. A produção do programa foi a cargo de Minéia Gomes, mesa de áudio aqui na M de Ricardo Souza. Obrigado, Ricardinho, mais uma vez um abraço. Direção de estúdio de Jennifer Jacob, supervisão de Fernando Kozak, a gerência de rádio de Jair Cardoso, e a apresentação foi minha, Emerson Kran. O Conexão Ambiental termina agora, mas o seu compromisso com o equilíbrio da vida continua. A gente se encontra na próxima sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Fique agora com o programa Fala Goiás, com Josiel Menezes aqui na Rádio Brasil Central AM, e na RBC FM você fica na companhia de Roberto Cândido com o programa A Vez do Brasil. Tchau, tchau. Conexão Ambiental. Jornalismo comprometido com o futuro das gerações e com a vida no planeta.